Olá, gente! Eu sou Lucas Seara e esse é mais um Terceiro Setor Revista. Hoje a gente segue conversando com Laís de Figueiredo Lopes sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o MIROSC. Laís, que é advogada, que é especialista em terceiro setor, doutoranda em Direito Público e que foi a pessoa que esteve à frente da discussão do MIROSC na presidência da República entre 2011 e 2016. E para você que não viu a primeira parte da entrevista com Laís de Figueiredo Lopes, ela está aqui no canal, aproveite e assista. A gente falou sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o MIROSC, e naquele primeiro momento a gente conversou sobre sua implementação e esse histórico de como o MIROSC foi construído a partir da Presidência da República e no diálogo com as organizações da sociedade civil. Nesse segundo programa, a gente vai tratar de planejamento, de prestação de contas e vai falar sobre outros cases de sucesso de implementação do MIROSC no Brasil. Então assista agora a segunda parte da entrevista com Laís de Figueiredo Lopes sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Então, Laís, eu tenho rodado muito por aí e o que eu tenho visto é que as prefeituras, os órgãos públicos, eles tiram lá, apagam o nome convênio, coloca termo de fomento, né, termo de parceria, no caso, termo de fomento, termo de colaboração, o acordo de cooperação, mas as práticas continuam as mesmas, né, sem qualquer tipo de mudança, de adaptação. Então, por que você destaca o caso de Belo Horizonte como um case de sucesso? Eu acho que a gente pode resumir nessa linha até de pensar na governança institucional e na caixa de ferramentas, que na verdade tem que ter, enfim, vontade política e gente para fazer, né? Então, ali no município de Belo Horizonte, tinha um procurador que era o Tomás de Aquino, que é uma pessoa maravilhosa, que foi muitos anos promotor público de fundações, e ele estava disposto a receber essa incumbência e fazer acontecer. E ele reconheceu o papel das entidades e fez o prefeito também vocalizar essa mesma missão, né? Isso faz com que, nessa linha de criação de cultura, a administração pública já veja as parcerias com outros olhos, ao invés de olhar para aquilo como um fardo, enxerga como uma potência. Então, eu tenho uma oportunidade, isso é uma coisa importante para o município, vou cuidar disso, vou tentar entender mais, vou tentar simplificar, desburocratizar. É claro que uma lei nova com essa envergadura gera um medo, a gente vive na cultura do medo, e se a gente não tiver um empurrão e uma segurança jurídica também, né? Não é só um empurrão para o abismo, né? Mas no fundo é um empurrão que eu digo em termos de comando político para que aquilo aconteça. Então, saber que isso é importante, saber que existe um alicerce jurídico para que isso aconteça, faz com que as pessoas enxerguem o processo de outra forma. É muito comum na administração pública que os servidores sigam o tom que é dado pela autoridade pública máxima. E por isso é muito importante que os prefeitos e as prefeitas, os governadores e as governadoras possam, dentro dos entes federados, trazer essa perspectiva de entender que as organizações são importantes, elas muitas vezes têm uma fragilidade institucional, elas precisam de apoio para a compreensão, então a produção de materiais precisa ser didática, a gente precisa ter uma capacitação permanente, então precisa ter pessoas, gente dentro dos espaços que sejam capazes de dialogar, a gente precisa criar fóruns de gestores públicos que trabalham com MIROSC, a gente precisa ter mais espaço de troca, de intercâmbio, a gente precisa se conectar mais em relação ao tema, porque tem muita gente fazendo muita coisa legal Brasil afora, mas são experiências isoladas que a gente precisa conectar mais para conseguir fazer com que as pessoas tenham enfim, mais disposição de fazer acontecer, porque na prática a lei está posta, ela tem um decreto orientativo do governo federal, que é o 8726 de 2016, que é bastante
completo, né, e que ajuda muito nas interpretações. A gente tem esse decreto de Belo Horizonte também, que é uma boa referência. Então, não é falta de boas referências, mas, obviamente, é falta de ter quem articule essas referências, quem possa discutir, falar e amarrar essas referências, né? A gente está precisando de um amálgama que cuide de continuar esse processo de parcerias para além do que a sociedade civil vem fazendo, que também é relevante. A própria plataforma para o novo marco regulatório continua bastante ativa, produzindo notas técnicas em relação às medidas legislativas da pandemia, nesse momento, por exemplo, no que impacta as organizações da sociedade civil, fazendo socorros emergenciais e trabalhando em estratégias para fortalecer e melhorar o financiamento do campo das organizações da sociedade civil. Então, assim, a gente tem muitas organizações que continuam se mobilizando, mas a parceria não se faz se o Estado também não se mobilizar para fazer esse encontro. Então, esse diálogo é necessário, esse diálogo é republicano, esse diálogo é importante, ele precisa acontecer. A gente não pode transformar esse tema num tema de perseguição política, de criminalização burocrática, num tema partidário, porque as organizações são de todos os espectros políticos e elas, no fundo, estão trabalhando com temas de direitos humanos, com temas que são de saúde, de educação, de assistência, de cultura, de turismo, de agricultura familiar, enfim, de todas as áreas de interesse público, tecnologia, ciência, e são todos temas relevantes e importantes em qualquer que seja a situação, enfim, de poder dentro do Estado ou dentro do município, porque faz parte das políticas públicas, faz parte do nosso conjunto de direitos constitucionais, faz parte de todos os programas mínimos de governo, por mais, e eles são diferentes entre si, por óbvio, mas a gente tem um conjunto mínimo de bens, direitos e serviços que a gente não pode abrir mão, o Estado não tem direito de optar sobre eles, e a sociedade civil tem essas ferramentas para fazer isso acontecer. Então, a gente precisa que essa abertura aconteça dentro dos espaços públicos e também dentro dos órgãos de controle, também dentro, enfim, da academia, e isso tem crescido. É crescente o número de teses, de doutorado, de dissertações de mestrado, de TCCs e de artigos, de pessoas que estão estudando a temática do Miroski Brasil afora. Então, a gente já começa a ter uma comunidade acadêmica que se dedica a entender as especificidades das organizações da sociedade civil. Isso faz parte dessa estratégia de criar um campo próprio, de aumentar, incluso, o contingente de pessoas que são capazes de trabalhar sobre essa perspectiva, de entender as organizações da sociedade civil, fazer essa diferença, essa clivagem de que as organizações não são iguais aos órgãos públicos, elas têm as suas características, elas têm as suas diferenças, e elas precisam ser respeitadas nessa autonomia. Então, os temas passam a ser objeto de estudo acadêmico que é muito relevante. Adicionalmente, a lei também tem pouco tempo de existência, a gente precisa reconhecer. Então, nesse sentido, a gente ainda não tem muita jurisprudência, nem no judiciário, nem nos tribunais de contas, Brasil afora, mas as notícias que a gente tem são sempre positivas em relação à conexão com o espírito da lei nesses órgãos. Recentemente, a gente teve uma decisão em meio à pandemia em Porto Alegre para garantir a permanência das parcerias da educação infantil, que não poderiam ser suspensas sem base legal na Lei 13.019, de 2014. Então, a gente tem essa percepção de que aqueles conteúdos que foram trabalhados dentro da lei, eles estão sendo internalizados dentro do sistema de justiça de uma forma positiva, reconhecer como uma lei geral de parcerias e como, de fato, sendo a norma que rege essas relações, e não mais a 8666, que era anteriormente a lei invocada para esse tipo de relação. O que a gente não pode, o que precisa tomar muito cuidado, é não somar as duas coisas, porque a Lei 8666 está expressamente afastada pela Lei 13.019 de 2014 na aplicação das relações de parceria do Estado com as organizações da sociedade civil para os termos de fomento, termos de colaboração e acordos de cooperação. Laís, e a importância do planejamento, né? A elaboração dos planos de trabalho e, consequentemente, né, do monitoramento, da avaliação.
desse acompanhamento para e passo por parte do poder público, através do gestor, da comissão de monitoramento e avaliação, né, que isso vai reverberar, consequentemente, lá na prestação de contas? Lucas, o Miroski, ele descortina fragilidades da gestão pública, porque, de alguma forma, as coisas que estão ali colocadas em relação a planejamento, a monitoramento, a prestação de contas, são coisas esperadas da administração pública. Talvez não precisassem nem ser ditas, né? Talvez não precisasse dizer que a organização precisa planejar, precisa olhar para dentro do órgão para ver se tem capacidade de operar as parcerias. Então, é a primeira vez que, até por conta disso, né, dentro do processo político de elaboração da lei, se inverteu um pouco a lógica e para tentar dar esse equilíbrio, e trouxe a ideia de que o órgão tem que ter capacidade operacional para fazer as parcerias, não só as organizações precisam ter capacidade para contratar com o Estado. Então, nesse sentido, a gente aumenta um pouco a responsabilidade do Estado, mas por visibilizar coisas que já eram de responsabilidade do Estado. Já é responsabilidade do Estado planejar, já é responsabilidade do Estado acompanhar a execução orçamentária, direta ou indireta, em qualquer que seja a situação. Então, na prática, o que esses elementos trazem são construções de formas de fazer. Então, é preciso pensar no que padronizadamente a gente tem um ganho institucional maior. Foi isso que o processo trouxe de resultado quando a gente avalia a Lei 3.019. Por que uma comissão de monitoramento e avaliação? Tem várias outras leis que já tratavam de comissão de monitoramento e avaliação, alguns órgãos já tinham, outros não. A lei, inclusive, não desce muito nos detalhes para não ferir a autonomia federativa e não entrar nessa liberdade que os órgãos têm de poder criar a comissão de monitoramento e avaliação dentro da sua estrutura. Qual que é o espírito? É o espírito que seja um órgão preventivo, que possa olhar para o conjunto de parcerias e pensar onde está dando problema, o que é preciso melhorar no próximo edital, o que a gente precisa observar para conseguir garantir que essa aproximação do gestor público com as entidades parceiras aconteçam. Enfim, olhar para o conjunto de parcerias e propor não só a metodologia, né? Enfim, recepcionar aí como foi feito, porque a comissão homologa o relatório de monitoramento do gestor. Então, ela recebe as formas que foram feitas, mas ela pode também emanar opiniões sobre isso, porque ela faz o monitoramento e avaliação. Ela também avalia esse conjunto. Não é uma ideia de uma fiscalização para e passo do processo de parcerias, onde a pessoa que está na comissão de monitoramento é a que vai fazer a fiscalização. Não, quem traz os elementos de monitoramento é o próprio gestor da parceria, que é quem está em contato, que é quem conhece, que é quem visita a organização e traz os elementos para perto. E esses elementos precisam ser analisados numa perspectiva também de apoio. O que está dando errado? Onde, olha, tem várias organizações aqui que estão com dúvidas sobre o adicional noturno em relação às pessoas que ficam dormindo à noite no abrigo, porque a gente precisa ter 24 horas, isso não foi previsto no plano de trabalho, enfim. Tem uma questão, como resolver essa questão? Isso também tem que ser apontado, e não só com a lógica de vamos glosar as despesas, a gente precisa refazer e reorganizar aquilo que precisa repactuar na correção de rumos no meio do caminho, porque o que a gente não saneia no meio do caminho vai aparecer lá no final da prestação de contas, como um erro, como um problema. Então, a ideia do monitoramento é ser preventivo, é ser saneador, é conseguir enxergar, obviamente também, enfim, aquilo que for fraude, crime, é o que não se pretende deixar acontecer. Então, precisa ter um olhar também para esses achados, dentro de uma lógica de riscos, né? Que tem uma
gradação, enfim, não é todo tipo de organização que tem os mesmos tipos de risco. Então, tem que ter um conhecimento interno também de como funcionam os seus parceiros, como funcionam os órgãos, como funciona a própria política pública, né? Quanto mais a gente conhece do custo, menos a gente tem problema com a execução orçamentária. A gente vai ter problema com a execução orçamentária se a gente não sabe quanto custa. Então, conseguir construir tabelas, parâmetros, trabalhar em conjunto com a sociedade civil, com universidades e com atores do sistema de justiça, a defensoria, enfim, OAB, Ministério Público, pode ajudar bastante a também arejar essa nova forma de pensar em relação ao processo de monitoramento das parcerias. No fundo, o que se quer é que a gente possa ter uma boa conexão com o que está acontecendo e poder ter resultados esperados, alcançados, com boa qualidade. No final, tudo que se espera é que as parcerias tenham êxito e que, ao final, os resultados alcançados sejam positivos para o ente federado, né? Que, ao final de contas, é para o cidadão na ponta, né? Que interessante, Laís. Então, esse papel do Estado que muda, o jeito de monitorar, de avaliar, de acompanhar, isso é muito importante, muito interessante esclarecer, inclusive por conta das questões de prestações de contas, né? Com perdão da redundância aí de contas e contas, mas isso tudo vai reverberar na prestação de contas, na questão do foco nos resultados, que é uma das mudanças que o Miroski traz. Eu queria, então, que você falasse um pouco para a gente, já para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Lucas, de fato, a prestação de contas foi um lugar que se trabalhou bastante para deixar claro que ela precisa ter o foco nos resultados e não nos meios, né? Então, o controle que o Miroski propõe é um controle que é deslocado do meio para ser um controle prévio que gera o controle de resultados. O que eu estou querendo dizer com isso? Ao invés da gente ficar controlando como foi que cada entidade fez a compra, se ela cotou, se ela não cotou, se a gente sabe que esse preço já foi trabalhado lá no começo como controle prévio, ele não está superfaturado, ele está dentro do valor de mercado, ele é legítimo, ele é necessário para a execução do objeto da parceria, a gente usa o plano de trabalho como gabarito de prova. Então, a partir do plano de trabalho, eu vou executar a parceria seguindo estritamente o plano de trabalho. Se tiver alteração, eu peço alteração no plano de trabalho. E aí, no final, a prestação de contas, ela vai enxergar o que aconteceu durante a parceria a partir do mesmo plano de trabalho. Então, eu vou aferir as metas, os resultados e o cumprimento do objeto a partir do plano de trabalho. No caso concreto, a Lei 3.019 buscou dar um comando para operacionalizar que o controle de resultados aconteça a partir do artigo 66. Então, ela diz que a prestação de contas é formada pelo relatório de cumprimento do objeto, que demonstra o cumprimento das metas e dos resultados, e apresenta as justificativas para, eventualmente, se não for cumprido, se as justificativas estiverem ok, está tudo certo, contas prestadas. Na hipótese de não cumprimento do objeto, na hipótese de não cumprimento das metas e resultados, eu posso solicitar o relatório de execução financeira, que é um segundo relatório que está dito, essa frase de na hipótese do cumprimento das metas e resultados é uma frase da lei, do descumprimento, né? Então, o decreto de 726, por exemplo, criou um fluxo para que isso aconteça, que primeiro se analisa o relatório de objeto e depois se pede o relatório de execução financeira, justamente para que a gente não tenha esse foco, né, e não seja simplesmente uma análise só voltada a esse nexo de causalidade, que é importante, que ele vai sendo visto ao longo da parceria. Então, não quer dizer que as organizações não devem observar que para cada despesa precisa ter um comprovante fiscal hábil. Sim, precisa guardar, precisa ter contabilidade em ordem, precisa estar tudo dentro dessa conformidade jurídica que está colocada em qualquer situação de execução de recurso público. A diferença é que a gente está colocando o foco na prestação de contas, no controle de resultados, e não no controle de meios, que era o que se fazia anteriormente. Então, o desafio é essa
conexão entre um e outro, né? A gente espera que consiga avançar mais. Para que a gente possa avançar mais no controle de resultados, a gente precisa melhorar os controles prévios, porque o controle de resultados não existe se não tiver os controles prévios. Então, por isso que existe o chamamento público como obrigatório. Não era obrigatório o chamamento público em convênios. Alguns lugares faziam, outros não, mas não existia nenhuma lei que obrigava. Então, quando a gente faz todo esse processo de filtros, né, e vários mecanismos de controle dentro do momento de pactuação, da seleção e celebração, a gente está justamente preparando e criando os instrumentos, as ferramentas para fazer o controle de resultados. Se a gente tiver, então, um bom planejamento e conseguir fazer um bom processo de seleção e celebração, a execução é bem mais fluida, bem mais simples, o monitoramento vai perceber isso, e se precisar sanear e ajustar a rota, ele vai fazer isso, e no final, a prestação de contas vira um ato de comparação entre o que foi proposto e o que foi feito. Esse é o espírito da Lei 3.019 do Miroski. Resta saber se a gente vai conseguir alcançar esse espírito na prática e superar os desafios que estão colocados em relação a esse tema da prestação de contas. Muitas vezes a gente fala que a prestação de contas é o lugar que mais dá problema, mas no fundo, a prestação de contas é onde aparecem os problemas, porque esses problemas foram gerados por uma ausência de planejamento, foi alguma questão que dentro do processo de seleção e celebração não foi observado, e se durante a execução o monitoramento e avaliação também não ajudar a sanear, isso vai aparecer na prestação de contas. Então, essa lógica concatenada é bem importante para a gente entender. A prestação de contas começa desde do primeiro momento em que acontece o primeiro desembolso de repasse, a primeira ação do plano de trabalho sendo executada. Então, ela vai acontecendo ao longo. No final, a gente só precisa ver se os resultados foram alcançados ou não foram alcançados. Mas isso, enfim, depende das estruturas públicas e das organizações da sociedade civil para fazer com que isso aconteça na prática. Eu espero que a gente avance nessa mudança de cultura, espero que a gente avance nesse reconhecimento do campo próprio das organizações da sociedade civil, que a gente tenha mais responsabilidade por parte das organizações e dos órgãos públicos para fazer isso acontecer, com bastante transparência, a partir dos mecanismos que foram pensados. Bom, Laís, então, muito obrigado por você ter vindo aqui no programa Terceiro Setor Revista. Muito bom os seus esclarecimentos, muito legal. Várias questões, outras tem, né? O Miroski é um tema muito instigante, mas, enfim, teremos outras oportunidades de discutir. Mais uma vez, te agradeço de coração. Deixa aí, então, suas honrosas despedidas aqui para o nosso público. Muito obrigada, Lucas. Sucesso aí na iniciativa e, enfim, estamos à disposição aí para continuar esse diálogo em vários espaços e aqui também. Boa sorte e tudo de bom aí para vocês nas parcerias e na vida. Cuidem-se, fiquem em casa. Quem puder, vamos ajudar quem está precisando também nesse momento. Muito legal, então, a entrevista com Laís de Figueiredo Lopes. Ela que é uma fera, sabe tudo desse tema. E no próximo programa, a gente vai estar aqui com uma convidada muito especial também, a Patrícia Mendonça. Ela é advogada e pesquisadora, e ela está à frente de uma pesquisa que a gente tem com muita expectativa de ver, que é sobre a implementação do Miroski a partir da visão dos gestores públicos. Então, ela vai estar conversando com a gente aqui sobre essa pesquisa na próxima quarta-feira, 19 horas, Patrícia Mendonça, aqui no programa Terceiro Setor em Revista. Aguardamos você na próxima semana. Vai lá, né, se inscreve no nosso canal Filtro de Barro, dê seu like, se inscreva, visite o nosso site www.osclegal.org.br. Não deixe de deixar seus comentários, suas perguntas, teremos muito prazer em responder. Certamente a gente vai ter um programa aqui só para responder as perguntas que chegam. E, em breve, a gente se vê no próximo programa Terceiro Setor em Revista.